Os seres humanos têm uma curiosidade natural sobre o passado. Estamos sempre fazendo o que podemos para aprender sobre os homens e as civilizações que viveram muitos anos antes de nós. A maioria de nós se pergunta como chegamos onde estamos hoje. E há tantos segredos sobre a humanidade que se perderam com o tempo. Tantas tecnologias foram inventadas ou testadas, mas a maioria delas foi perdida, danificada ou permanece inexplicada. Hoje vamos dar uma olhada em vários itens da arqueologia proibida que podem mudar a história da humanidade para sempre. Antes de começarmos, não deixe de apertar o botão de gostei e tocar o sino de notificação para mais vídeos. O nascimento da humanidade. Suméria é o nome de uma das civilizações mais antigas que já descobrimos. Acredita-se que seja um dos primeiros povoados dos humanos modernos e data desde 2900 a.C. A civilização é repetidamente referenciada na Bíblia cristã e acredita-se que seja onde os descendentes diretos de Adão e Eva teriam ido parar. As pessoas nessas áreas estavam prosperando, embora tenham dado todo o crédito de suas invenções, como o arado, a roda e a agricultura, a um grupo de divindades conhecidos como os Anunnakis. Algumas pessoas afirmam que esses seres eram alienígenas, outras afirmam que eram deuses, e algumas dizem que eram até anjos. Não sabemos ao certo. O que sabemos é que os sumérios eram alguns dos humanos mais avançados da época, mas acabaram sendo levados pelo Império de Akkad. Seria mais 2 séculos antes que os sumerianos se reagrupassem e aparecessem mais uma vez na Mesopotâmia do Sul. Entretanto, eles perderam mais uma vez uma grande batalha contra a terceira dinastia de Ur. Desta vez, os sumerianos foram embora de vez. Você poderia imaginar criar uma das tecnologias mais avançadas do mundo apenas para ser atacado e ter tudo isso destruído por um inimigo? Isso deve ter sido trágico para eles. Mesmo que os sumerianos fossem mortos ou exilados, suas invenções e seu modo de vida continuariam vivos até os dias modernos. A área onde eles costumavam viver é agora conhecida como Crescente Fértil e continua a ser uma das áreas mais férteis do Iraque moderno. É provável que os sumerianos se estabelecessem aqui depois de se esforçarem para encontrar uma área que pudesse produzir a quantidade de alimentos que eles precisavam para sobreviver. Embora, além de suas invenções agrícolas, os sumerianos sejam também os primeiros humanos conhecidos a desenvolver um sistema de escrita que é semelhante ao que usamos hoje. Quando os sumerianos começaram a escrever pela primeira vez, eles geralmente só documentavam informações importantes, tais como escrituras de terra ou transações importantes. Entretanto, conforme sua civilização crescia, eles também começavam a escrever alguns de seus documentos e histórias científicas, tais como a história dos Anunnakis. Após a queda dos sumerianos, seu sistema de escrita continuaria a ser usado pelos acádios, babilônios e assírios. Mas os sumerianos não pararam por aí. Eles também desenvolveram um sistema de números que os ajudaria a contar as colheitas e o gado, ao mesmo tempo em que criavam seu próprio sistema único de matemática. Eles usariam seu conhecimento de números e do sistema solar para também criar o primeiro relógio e calendário rudimentar do mundo. Embora fossem, em sua maioria, uma comunidade pacífica, eles também desenvolveriam tecnologia militar para se defenderem dos inimigos. Embora essa tecnologia fosse obviamente ultrapassada pelos assentamentos próximos e os sumerianos finalmente tenham encontrado seu fim. Mesmo que eles acabassem perdendo suas vidas, eu não conseguia nem mesmo imaginar as coisas que eles inventaram ao longo de suas vidas. Eles eram gênios. Esses caras literalmente inventaram a roda, apenas para que suas ideias fossem roubadas pelo inimigo. Eles não eram piada, eles eram inventores incríveis. Deuses do universo? Continuando nossa história sobre os sumerianos, você deve se lembrar que eles muitas vezes davam crédito por suas invenções a pessoas que vinham do céu. Nunca fomos capazes de descobrir do que eles estavam falando,
Muitos teóricos da conspiração afirmam que as pessoas do céu teriam sido alienígenas que vieram à Terra em algum tipo de nave espacial. Isto seria incrivelmente improvável, mas não totalmente fora de questão. Entretanto, se você recorrer a alguns líderes religiosos, eles poderão dizer que o povo do céu poderia ter sido deuses, demônios ou anjos. No entanto, não sabemos ao certo. Os textos que temos hoje parecem sugerir que eles provavelmente teriam sido deuses ou anjos, pois os sumerianos muitas vezes compartilhariam uma história sobre a criação da humanidade que detalhava pelo menos 4 deuses que visitaram a Terra em seus primeiros dias. O que quer que você acredite, Zecharia Sitchin seria o primeiro homem a tentar decifrar estes textos antigos. Considerando que ele tinha poucas evidências para trabalhar, ele teve que decodificar essas antigas placas de barro do zero, o que significa que muitas de suas traduções estão abertas à interpretação. As informações que reunimos dos sumerianos são altamente discutíveis e algumas pessoas estão agora afirmando que as representações de deuses, alienígenas ou anjo são mal interpretadas. Em vez disso, alguns pesquisadores dizem que essas foram histórias que eles contavam e que lembrariam seus cidadãos de prestar homenagem aos deuses e agradecer-lhes por tudo o que eles tinham realizado. No entanto, a pergunta deve ser feita: se os sumerianos queriam um lembrete constante para agradecer aos deuses, de onde esses deuses vieram, se não do céu? É aqui que fica um pouco obscuro, porque muitas pessoas afirmam que é difícil usar tanto a religião quanto a ciência para chegar a fundo nas histórias como esta. Muitos pesquisadores que afirmam que os sumerianos queriam um lembrete para louvar os deuses negam a ideia de que os deuses já haviam visitado os sumerianos. Pelo contrário, muitos crentes religiosos afirmam que os sumerianos escreveram estas histórias como um lembrete para agradecer aos deuses, depois que eles já haviam visitado a Terra. No final, não sabemos ao certo em que acreditar. Sabemos que os sumerianos tinham claramente um conhecimento mais elevado do que outras civilizações, mas considerando quanta controvérsia existe em torno destes textos antigos, podemos nunca decifrar completamente as histórias contadas pelos sumerianos. Dogu. Os dogus são uma série de figuras incrivelmente estranhas que foram escavados em áreas antigas do Japão. Estes números estão por toda a parte no Japão e já encontramos cerca de 15 mil deles até agora. Alguns pesquisadores afirmam que essas estátuas têm dezenas de milhares de anos, mas não sabemos ao certo. Os dogus variam bastante na aparência. Alguns deles parecem ter olhos grandes, enquanto outros parecem ser humanos normais. O que torna essas figuras super estranhas é que não temos a menor ideia do que elas devem representar ou para que podem ter sido usadas. Algumas pessoas afirmam que certas estátuas dogu parecem ser muito semelhantes aos trajes espaciais modernos que um astronauta pode usar. Se você estiver disposto a pular no buraco do coelho da conspiração, isso significaria que o antigo povo japonês pode ter sido capaz de viajar no tempo de alguma forma. Ou melhor ainda, os astronautas modernos podem ter sido capazes de viajar no tempo e voltar para ver o antigo povo japonês. Existe uma explicação mais plausível. Embora não tenhamos muitas evidências para dizer nada ao certo, esta teoria sugere que os números poderiam ter sido feitos depois que os japoneses fizeram uma viagem psicodélica utilizando plantas místicas, tais como cogumelos psicodélicos ou algo semelhante. Estes poderiam ter usado esta jornada para criar essas criaturas e, essencialmente, usá-las como um antigo boneco de voodoo. Isso significaria que eles criaram os bonecos para parecerem um pouco semelhantes a uma pessoa na Terra. Depois, tentariam expulsar a doença ou dor de pessoas e implantá-la nos bonecos. Isto é apenas uma teoria e não temos muitas evidências para ela, mas esses bonecos são certamente bastante assustadores. Eu não gostaria de ter um em minha casa, isso é certo. A moeda de Maine, Noruega. Esta história é super estranha e vem do estado de Maine, localizado nos Estados Unidos. Em 1957, um grupo de pesquisadores estavam escavando um local nativo americano. Enquanto escavavam os restos desta aldeia esquecida, eles se depararam com uma moeda que eles acreditam ter vindo de 1065. Embora pudesse ser tão antiga quanto 1080.
O problema é que esta moeda não pertencia a nativos americanos. Ao invés disso, era uma moeda norueguesa que havia sido cunhada com Olaf Kyrre, que ainda era o rei. Se você visitar o Museu do Estado do Maine, a história oficial é que a moeda teria sido trazida para os Estados Unidos muito antes de Cristóvão Colombo colocar os pés no continente. Esta teoria quase nos força a reescrever a história, pois sempre acreditamos que Cristóvão Colombo foi o primeiro homem europeu a chegar à América. Sabemos agora que ele roubou as terras dos nativos americanos e as reivindicou como sua, eventualmente forçando os nativos a sair de sua pátria e trazendo assentamentos europeus. No entanto, isso ainda não explica a moeda. Você pode ficar chocado ao saber, por volta dos anos 1000, o famoso viking Leif Erikson visitou a América do Norte e tentou montar um assentamento viking. O assentamento desmoronou rapidamente e não temos motivos para acreditar que algum viking tenha permanecido na América, uma vez que o assentamento foi abandonado. No entanto, esta moeda pode provar o contrário. Faria sentido que, quando Leif Erikson visitou o continente, ele teria trazido dinheiro, mercadorias e comida com ele. Entretanto, a moeda foi criada pelo menos 50 anos após Leif Erikson ter abandonado a missão. Isso significa que deve ter havido tentativas futuras dos vikings de colonizar a América do Norte, mas as provas dessas viagens se perderam no tempo. Alguns outros pesquisadores vão ao extremo e afirmam que a moeda é falsa, mas não temos nenhuma razão real para acreditar nisso. Certamente muda completamente a história, mas não podemos dizer ao certo onde veio esta moeda e quem trouxe ela para cá. A arte da Mesopotâmia. Quando pensamos em arte antiga, muitas vezes pensamos em esculturas super básicas que carecem de qualquer quantidade significativa de detalhes. Hoje em dia, uma criança já poderia criar algumas das esculturas e estátuas que encontramos desde os tempos antigos. No entanto, se olharmos para as esculturas da antiga Mesopotâmia, eles criaram algumas artes incríveis que ainda são ótimas para os dias de hoje. Cientistas ficaram fascinados com as esculturas que foram criadas durante os tempos da antiga Mesopotâmia. E obras de arte como esta provam que os primeiros assentamentos tinham um conhecimento muito maior do mundo ao seu redor do que nós gostamos de lhes dar crédito. Uma das obras de arte mais impressionantes é conhecida como Tel al-Ubaid Lintel. Esta obra de arte surpreendentemente detalhada parece mostrar a imagem de dois servos que estão diante de um urso ou de um grande gato, que foi dado asas e corpo de um pássaro. Não sabemos o significado por trás dessa arte, mas é uma visão incrível de se ver. Obras de arte tão detalhadas como esta não seriam encontradas em todas as áreas do mundo por centenas de anos, mas os antigos mesopotâmios tinham claramente algumas habilidades artísticas incríveis. Outra peça popular que foi encontrada é simplesmente conhecida como Run in a Thicket. Esta peça é ainda mais emocionante que a última e se parece com algo que teria sido criado no Egito muitos anos depois. Esta escultura é feita de folha de ouro, conchas e outros materiais. Não sabemos muito sobre esta escultura, a não ser que se acredita que tenha sido criada entre 2600 e 2400 a.C. O nome original da escultura é desconhecido, mas foi batizada como Run in a Thicket, após uma passagem bíblica do livro de Gênesis que parece que poderia ter servido de inspiração para a escultura. A passagem diz: "Não faça mal, menino, e não lhe faça nada por enquanto. Sei que você é temente a Deus, porque não escondeu de mim, seu filho, seu único filho." Naquele momento, Abraão olhou para cima e viu, logo depois dele, um carneiro preso numa moita por seus chifres. E Abraão foi e pegou o carneiro, e o ofereceu em troca de um sacrifício queimado em vez de seu filho. Qualquer que seja o verdadeiro significado por trás desta escultura, ela é realmente uma obra de arte incrível. Muito obrigado por assistir. Não se esqueça de apertar no botão gostei e tocar o sino de notificação para mais vídeos.